Futuro servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Piauí, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou contar tudo sobre a redação, mais especificamente para o nível médio, tá? Porque nível superior vai ter prova discursiva, porém é estudo de caso, e o foco desse vídeo aqui é trabalhar texto dissertativo argumentativo, que é o texto cobrado aí no concurso de vocês. A banca é a Fundação Carlos Chagas. Não tenham medo, tá? Muitas pessoas têm medo da Fundação Carlos Chagas porque os temas eles são diferentes. Eu vou mostrar, inclusive, alguns temas que já caíram. E tem vários temas disponíveis na minha plataforma de correção dessa banca, então você pode acessar temas anteriores. Mas se a gente souber fazer a leitura desses textos motivadores e tiver uma boa estratégia de redação, a gente consegue aprovação. Então vamos lá falar desse edital publicado pela Fundação Carlos Chagas e diz que, para os cargos de nível médio, de ensino médio, a redação será aplicada juntamente com as provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos, ou seja, a redação será feita no mesmo momento da prova. Então, no momento em que você tem ali o tempo para resolver as questões, também terá o tempo para fazer a redação. Então, é no mesmo momento, porque em alguns concursos a redação é em data diferente. Por exemplo, teve recentemente o concurso nacional unificado, a banca foi FGV e a redação foi num dia posterior à prova ali teórica, né, a prova de questões. Então, a redação, às vezes, pode ser uma data diferente. Não é o caso de vocês, tá? A redação será feita junto com as questões objetivas. E serão corrigidas as redações dos candidatos mais bem classificados nas provas objetivas, na forma do capítulo 9 desse edital, incluídos os empates na última posição de classificação até os limites estabelecidos no quadro a seguir. E aí tem um quadro no edital que fala aí a quantidade de pessoas que terão a redação corrigida. Então, percebam, nem todo mundo vai ter a redação corrigida, tá? É importante levar isso em consideração, porque todo mundo acha que a sua redação será corrigida. Gente, eu fui corretora do Enem, corrijo muitas redações de concurso, tenho muitos alunos aprovados em concurso, e o que acontece com as bancas? Existe todo um preço a ser pago pela banca para correção, né? Então, o professor que está corrigindo, ele está sendo pago por isso. Imagina se a banca for corrigir todas as redações, vai ser um custo muito grande, vai levar muito mais tempo, porque os corretores eles têm prazo a cumprir para fazer a entrega dessas correções. Então, é importante estabelecer aí uma quantidade de redações que serão corrigidas, tá? Por isso é importante que você vá bem tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva, porque você tem uma grande chance de ficar nas primeiras posições. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou servidora pública há 8 anos da SEDUC de Mato Grosso, e eu não fui tão bem na objetiva, mas também não fui tão mal, mas na discursiva eu arrasei, e aí subi muitas posições, e fiquei em primeiro lugar. Então, a discursiva ela é tão importante quanto a objetiva. Por isso que nesse processo de estudo para concurso, você precisa ser estratégico. Focar na redação e também focar na objetiva. Porque não adianta nada você, por exemplo, gabaritar na objetiva e zerar na redação. Porque a redação, como vocês vão ver no edital, ela é classificatória eliminatória. Ou seja, você precisa ter uma nota aí na redação, uma boa nota para conseguir a sua aprovação. Então, lá no edital tem uma tabelinha que fala sobre cada cargo de nível médio e quantas redações serão corrigidas. E na redação, o candidato deve produzir um texto dissertativo argumentativo autoral, coeso e coerente, empregando a norma padrão da língua portuguesa, a partir de proposta única sobre esse assunto de interesse geral, não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimentos específicos referido no presente edital. Aqui tem muitas informações num único parágrafo, tá? Eu vou mastigar para vocês. Então, vocês terão que produzir um texto dissertativo argumentativo. O que significa isso? Um texto em parágrafos que faz a defesa de uma certa ideia. Essa ideia, como eu sempre explico para os meus alunos, não é uma ideia, gente, pessoal, individual, o que eu acredito sobre aquele tema, mas uma visão elaborada que a banca quer ver, tá? Então, todo o discurso defendido em redação é para a banca, não é para você trazer a sua opinião pessoal e a banca validar a sua opinião. É para você fazer um discurso alinhado com o que a banca quer ver. Então, esse texto será construído em parágrafos, tem que ter citação, tem que ter lei, tem que ter um bom embasamento teórico, legislativo, para dar aí substância para o seu texto, tá? E construção em parágrafos com introdução, desenvolvimento e conclusão. Autoral, o que isso significa? Essa palavrinha, quando a gente vê no edital de concurso, ela está querendo dizer que a banca não vai aceitar modelos de redação. Embora isso não seja explícito aqui no edital, é o que ela está querendo dizer. Algumas bancas, como a VUNESP, já estabelecem em seus editais um conteúdo bem específico, né? Então, a VUNESP, ela coloca lá, modelos de redação são proibidos. Ela já é muito mais incisiva nesse ponto, sabe?
A Fundação Carlos Chagas, ao trazer a palavra autoral, está querendo dizer que ela quer um texto que seja orgânico, ou seja, que não é um texto que é uma cópia da internet. O que é um modelo de redação? É um texto pronto, que o candidato decora e ele vai colocar na hora da prova. Só que a Fundação Carlos Chagas ela é muito abstrata. Então, é uma estratégia muito equivocada querer decorar um texto e enfiar na hora da prova. O caminho mais seguro que vai trazer a aprovação é aprender redação, aprender uma estrutura muito potente de redação para qualquer tema. Então, quando a banca coloca aqui autoral, significa que ela quer um texto orgânico, que não siga um modelo pronto na internet. Coeso e coerente, ou seja, com o uso de conectivos e que todas as ideias entrem em harmonia. Eu sempre dou um exemplo quando a gente fala, por exemplo, de meio ambiente. Pegar meio ambiente. Se na minha argumentação eu estou defendendo a ideia de que não há educação ambiental e isso faz com que o lixo seja produzido, isso vai gerar um impacto no meio ambiente, eu não posso, ao final do texto, dizer que as pessoas têm que comprar mais, porque isso isso vai de encontro ao que está sendo defendido. Isso vai contrário àquilo que está sendo defendido como ideia. Então, um texto coerente é um texto que tem uma harmonia de ideias. Isso significa que, por exemplo, se eu posso discutir, sim, aspectos positivos e negativos sobre um tema. Eu posso discutir essa não é ambiguidade, essa oposição, esse antagonismo. Eu posso discutir aspectos positivos e negativos. Inclusive, isso é uma coisa que a FGV adora fazer nos temas de redação. Só que ainda assim, mesmo trabalhando aspectos positivos e negativos, é importante que todo o meu texto caminhe para uma única linha de raciocínio, para um único caminho argumentativo, tá? Então, é importante que você crie um texto coerente. Empregando a norma padrão da língua portuguesa. O que isso significa? Um texto que está alinhado às regras gramaticais da língua portuguesa. Então, é preciso ter cuidado com letras maiúsculas e minúsculas. Tem candidato que vai colocar a Constituição Federal lá e coloca o C e o F minúsculo, sendo que é um documento muito importante no Brasil, então tem que começar com letra maiúscula. Atenção à pontuação, as regras de vírgula, a crase, concordância verbal e nominal, tudo isso é muito importante, que são essas regrinhas ali, né, de singular, de plural, enfim, tudo isso é extremamente importante. Outra questão, a partir da proposta única sobre assunto de interesse geral, não atrelado ao conteúdo específico. O que significa isso? A banca está deixando claro aqui que ela pode cobrar qualquer tema. Então, pode ser um tema que envolve a questão da saúde? Pode, considerando que nós estamos falando da Secretaria de Saúde do Piauí. Mas pode ser qualquer tema, tá? Ou seja, não fique atrelado a pensar, vai cair saúde pública, então eu tenho que aprender um texto sobre saúde. Você até pode, aí no processo de estudo, fazer uma redação que discuta saúde, né? Por exemplo, a questão dos impactos da Covid na saúde mental da população. Você pode discutir isso. Ou, por exemplo, a questão do envelhecimento e a população idosa e o Sistema Único de Saúde. Você pode até fazer redações sobre isso, mas não fique preso a isso, considerando que a banca deixa claro que pode ser qualquer tema que envolva assunto geral, né, de interesse geral. Então, não fique preso a pensar somente em saúde. Você tem que aprender uma estratégia de redação para qualquer tema, considerando esse trechinho aqui do edital. A banca também define no edital que o candidato deverá atentar para a folha destinada ao rascunho e a folha destinada à resposta definitiva, a fim de que não seja prejudicado. A folha para a resposta definitiva será a única válida para a avaliação da redação. Por que a banca estabelece isso? Porque às vezes o candidato ele se embanana no tempo e ele acaba não entregando a redação no tempo, ele faz só o rascunho e aí ele quer enfiar para o fiscal a folha de rascunho. A banca já determina aqui, ó, nós aceitaremos a folha oficial. E, gente, quando a gente fala de um concurso, que você vai ingressar numa carreira pública, é muito importante que você tenha domínio do tempo no momento da prova. Porque não adianta nada você gabaritar o objetivo, chegar na discursiva, acabou o tempo. É importante você ter essa noção de cálculo de tempo realmente para você conseguir entregar a redação e fazer uma boa redação na folha oficial, tá? Claro que você vai ter que passar pela folha de rascunho para fazer ali a organização do seu texto, mas a folha oficial, a folha definitiva, é o que vai ser válido pela banca. Outra questão, na redação deverá ser rigorosamente observado o limite de no mínimo 20, máximo 30 linhas. Ou seja, redações com menos de 20 linhas já estão automaticamente eliminadas, considerando que isso é um critério. Se é mínimo 20, gente, eu não posso fazer 19,5. Posso fazer 18, tem que ser no mínimo 20. Só que eu sempre digo aqui, redações com número mínimo de linhas não tem uma nota máxima. É impossível. Para tirar uma boa nota aí numa redação 30 linhas, o mínimo ideal seria 27 linhas. Porém, gente, vocês têm que parar de querer o caminho mais fácil. O
candidato quer entregar uma redação de 27 linhas com uma letra gigantesca Arial 22. Não dá, gente. Tem que ser uma letra harmônica para aquele texto. Faça sentido dentro daquele texto, não uma letra gigantesca simplesmente para ocupar a linha. Cada linha da redação, ela tem um sentido. Ela tem uma posição estratégica dentro do texto. Então, quando eu inicio o meu texto com a Constituição Federal, por exemplo, direito à educação, ou direito à saúde, direito à moradia, liberdade de expressão, quando eu insiro isso na minha redação, tem um sentido estratégico, que é chamar o meu leitor, que é o corretor, a entender que, tem um repertório legislativo aqui. Tem uma lei que será inserida e ela será contextualizada com esse tema. Tudo que é pensar, tudo que é construído no texto tem um sentido estratégico de conseguir nota nos pontos ali do edital. Então, tudo que é construído é pensado de forma estratégica. Portanto, não adianta nada fazer 27 linhas com uma letra gigantesca. A própria banca percebe isso. Uma tentativa ansiosa e desesperada do candidato completar o número de linhas simplesmente porque ele não tem domínio de conteúdo, então ele quer aumentar a letra. Não precisa fazer uma letra minúscula também, mas é importante que esteja uma letra adequada ali com a redação, tá? Então, o que eu sempre recomendo é no mínimo 27 linhas. A redação terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. E vai ser considerado aprovado o candidato que obtiver no mínimo 50 pontos. Mas vocês sabem, gente, 50 pontos é muito pouco. Se a gente está falando de uma redação 100, o ideal seria tirar em 90 pontos. E é totalmente possível na Fundação Carlos Chagas. Totalmente possível, tá? Então, não se contente com o mínimo, não se contente com migalhas. Para de aceitar migalha, você não merece tirar 50. Você merece tirar no mínimo 90 para conseguir aprovação nos primeiros lugares e já começar o seu servir ao público ali na secretaria o quanto antes de 2026, tá? Então, tirar a nota mínima, você ficar refém, inclusive, de que talvez nem seja chamado, porque eu passei em concursos antes do concurso que eu tô, que eu fiquei, assim, na rebarba da rebarba e eu nunca fui chamada, né? Então, assim, no concurso que eu fiz, eu passei em primeiro lugar, eu fui chamada rapidão. Questão de meses, 2 meses, eu tava ali tomando posse, nomeada, exercendo, recebendo meu salário. Então, não se contente com 50 pontos. Vamos falar, então, das características da Fundação Carlos Chagas, já que a gente já comentou um pouco sobre o edital. Gente, é uma banca que ela não é tão óbvia, sabe? Existem bancas, por exemplo, a Selecom, vamos pegar outras bancas aí, a Sebrasp, que trazem temas mais explícitos, né? Temas ali direto ao ponto. Não é uma característica da Fundação Carlos Chagas. No geral, o estilo dela é mais subjetivo e mais filosófico. Ela pode sim cobrar temas concretos? Pode. Porém, ela tem essa questão mais subjetiva, mais filosófica, né? Ela traz questões da modernidade, de comportamento humano, valores éticos. Então, é importante compreender que ela tem esse estilo. E muitas vezes, na hora de ler a proposta, a gente vai ver 2 temas de redação aqui, às vezes tem que garimpar as palavras para encontrar o tema, porque às vezes ela nem traz o tema de forma tão explícita, tá? Os temas em geral da Fundação Carlos Chagas, eles convidam a problematização de conceitos amplos como ética, cidadania, justiça ou comportamento humano. Então, não venha comentar no vídeo aqui, professora, qual tema vai cair? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, eu não sou vidente. E eu não trabalho com aposta, gente. Eu não trabalho com bet, eu não trabalho com tigrinho, eu não trabalho com sorte, azar. Eu trabalho com estratégia. Eu trabalho com adultos que estão dispostos a pagar o preço de aprenderem 4 parágrafos, 30 linhas. Gente, a redação é só isso. 30 linhas, 4 parágrafos, citação, lei, conectivo, fechou. Agora as pessoas acham que escrever é um ato de sacrifício, gente, pelo amor de Deus. Tá? Então, não me venha aí perguntar qual que é a aposta, porque eu não sei. Eu trabalho com estratégia para que você aprenda redação para qualquer tema. A banca privilegia a profundidade das ideias, clareza na exposição do ponto de vista e a habilidade de relacionar abstrações teóricas à realidade social. O que significa isso? Não adianta nada você meter uma citação belíssima lá e não relacioná-la com o tema. Estava lendo recentemente a redação de um aluno e ele discutiu um conceito filosófico de um autor, se eu não me engano era o Foucault, e o conceito era maravilhoso, só que na hora de relacionar com o tema, ele não havia conexão, ou seja, ele estava tentando encaixar uma citação que não fazia sentido ali. Então, embora a citação fosse belíssima, ela estava sendo encaixada de forma arbitrária naquele parágrafo ali, sabe? Então, ao construir um texto, é importante que essa capacidade de abstração entre a teoria, ou seja, o conceito do sociólogo, o conceito do economista, o conceito do geógrafo, o conceito do cientista social, ele se articule com o tema de forma orgânica, de forma coerente, não porque você achou bonito e colocou lá,
Ah, não, essa citação é bonita, eu vou jogar lá. É importante ter um conjunto de citações, tanto que no curso, e no e-book também, quem quiser o e-book de um modelo de redação, vem junto um e-book com citações, que eu trago citações do Sartre, do Foucault, do Nelson Mandela, de Jamila Ribeiro, enfim, muitos autores de diferentes temas ali que a gente pode abordar na redação. Então, é importante que você tenha um conjunto, ali, uma carta na manga de citações, para você inserir no tema que cair. Então, não é assim, eu tenho uma única citação que vai me salvar. Não existe isso. O estudo estratégico é eu tenho um conjunto, eu tenho um baúzinho de citações, e no momento em que eu olho para aquele tema, eu sei a citação exata para usar ali. E ela vai fazer sentido, ela vai se encaixar e ela vai ser fluida. É isso que a banca quer, fluidez nas ideias. Não adianta eu trazer, por exemplo, Steve Jobs, tecnologia move o mundo, mas o tema não envolve tecnologia, não envolve internet, redes sociais. Para que eu vou colocar isso lá? Sabe? Ou eu vou, por exemplo, utilizar a Sartre, a violência é sempre uma derrota. Mas o tema não está falando nada sobre violência ou segurança pública, o tema envolve, sei lá, educação. Então, é importante que a gente traga essa citação, essa lei com relação ao tema, tá? Então, é importante trazer essa profundidade. Vamos falar de 2 temas que já caíram na Fundação Carlos Chagas, tá? E como vocês podem ver, alguns temas são assim, 3 linhas e se vira. Basicamente isso, tá? Aqui ela coloca: alguns estudiosos consideram que há atividades humanas que causam danos irreversíveis ao meio ambiente, os chamados pontos sem retorno. Há quem defenda, em contrapartida, que a natureza contará sempre com o poder de se regenerar por si mesma, promovendo com isso seu retorno a um ponto anterior de equilíbrio. Pondere a controvérsia exposta acima e escreva um texto dissertativo e argumentativo no qual você se posicionará criticamente diante dessa divergência. Gente, qual palavra se repete aqui? Meio ambiente. Então, o eixo temático do tema é meio ambiente. Aqui a gente tem 2 defesas, vamos interpretar esse tema. A gente tem 2 defesas de ideia. A primeira defesa é: se o ser humano continuar destruindo o meio ambiente vai acabar. Outra ideia de um outro grupo é: o meio ambiente sempre se regenera, logo, independente da atividade humana, ele vai conseguir se regenerar. Então, você, candidato, vai construir um tema pensando nesse aspecto, nos danos ambientais. É isso, gente. É decifrar realmente o que a Fundação Carlos Chagas quer. Obviamente, se a gente entende que... Lá no curso eu exploro mais isso, tá? Se a gente entende que a banca ela quer um discurso crítico, racional, científico, alinhado à Constituição Federal, aliado aos direitos humanos, eu não vou defender que o meio ambiente deve ser destruído porque ele se regenera. Obviamente, porque conforme a Constituição Federal, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e dever do Estado, né? Preservar para as futuras gerações, tá? É isso que está na Constituição Federal, basicamente. Se a Constituição, que é o documento máximo do Brasil, fala isso, quem sou eu para falar contra, gente? Quem sou eu para falar que nós devemos destruir o meio ambiente ou que o meio ambiente vai se regenerar? Então, é importante ter uma análise crítica, racional e científica. Vamos pegar um outro tema de redação. Esse aqui, ela foi um pouco mais generosa, né? Ela trouxe aqui 2 parágrafos e aí ela trouxe o tema em negrito. Ela coloca: as pessoas tendem a confundir inteligência com consciência, de modo que muitas delas concluem que entidades não conscientes não podem ser inteligentes. Mas inteligência e consciência são coisas bem diferentes. Inteligência é a capacidade de alcançar objetivos, executar tarefas de forma eficaz. Consciência é a capacidade de ter sentimentos objetivos. 2 palavras se repetem aí: inteligência e consciência. Os algoritmos de inteligência artificial, que é a união dessas 2 coisas, né? São capazes de aprender sozinhos coisas que nenhum engenheiro humano programou e de decidir coisas que nenhum executivo humano previu. Essa é a essência da revolução da inteligência artificial. O mundo vem sendo inundado por incontáveis agentes capazes de tomar decisões e automatizar tarefas complexas sem necessidade de ter consciência. Com base no que se afirma, redige um texto dissertativo argumentativo sobre o tema Perspectivas e Desafios do Futuro do Trabalho em Meio à Revolução da Inteligência Artificial. Então, a base do tema aqui é tecnologia. Então, eu posso dizer Steve Jobs, como eu falei, tecnologia move o mundo. Eu posso falar da Revolução Industrial e de como ela alterou as relações humanas. E eu posso discutir, inclusive, pontos positivos da tecnologia e pontos negativos. Então, percebam que é tudo sobre olhar para o texto motivador de forma estratégica e, a partir disso, você vai construir o seu texto. Ou seja, eu não posso ficar refém de uma citação, eu não posso ficar refém de um único trechinho da Constituição Federal. É importante que eu tenha um conjunto de citações e leis confiáveis, né? Não vai depender de sites aí da internet que ficam pegando frasezinha aleatória de filósofo. Tem que ter uma base, de fato,
da fonte daquele autor, do que ele produziu, para que você consiga construir o seu texto com muito embasamento, com uma argumentação crítica, racional e científica. Gente, uma estratégia potente para vocês conseguirem aí no mínimo 90 pontos no concurso da Secretaria de Saúde do Piauí. O ideal, gente, é construir 4 parágrafos. Eu sempre falo que você construir 5 parágrafos ou 3 parágrafos, dá um desequilíbrio no número de linhas. Então, 4 parágrafos é o ideal. Então, o parágrafo 1 traz uma introdução, uma contextualização bem potente. Parágrafo 2 e 3, parágrafos de argumentação, em que você vai aprofundar a análise das ideias que você vai defender. E, ao final, eu gosto de trazer uma solução, porque isso traz criticidade para a banca. Não precisa ser uma solução super específica, pode ser uma solução mais geral, mas que esteja atrelada àquilo que você discutiu na argumentação, tá? Então, é importante usar citações de leis. A Fundação Carlos Chagas realmente privilegia textos que trazem citações de leis. Não adianta nada fazer um texto com a língua portuguesa super alinhada, super adequada, se você não traz uma citação ou uma lei para dar esse embasamento no seu texto, tá? Então, é importante aliar tudo isso. Aliar a língua portuguesa, mas também com citações e leis, e essa argumentação crítica, racional e científica. Também é importante usar conectivos, porque isso vai aumentar a nota da coesão. Vocês viram lá que na parte de correção, a gente tem um total de 100 pontos. No edital, se eu não me engano, 70 pontos vai para conteúdo, estrutura, e 30 pontos língua portuguesa. E considerando coesão, que é o uso de conectivos. Então, muito importante usar conectivos. E como eu falei, apresentar uma solução é sempre eficaz. Ao invés de simplesmente retomar o que você discutiu, você apresentar uma solução para aquele tema, porque isso mostra para a banca uma capacidade crítica, sabe? Uma capacidade de análise do candidato. Então, eu sempre gosto de trazer soluções no parágrafo final. Quer aprender redação para esse concurso público? Tem um curso de redação chamado Método Luana Soares. Lá a gente tem mais de 30 aulas gravadas, tem e-books, modelos de redação, tem flashcards, tem plataforma de correção. Você pode ter acesso a 10 correções e você pode enviar quando você quiser. Não tem ali um prazo do tipo uma redação por semana. Você pode enviar quando você quiser. O curso tem acesso por 6 meses e você vai conseguir aprovação com essa estratégia, porque eu ensino exatamente o que fazer no texto dissertativo argumentativo. Quer aprender a fazer redação? O link desse curso tá aqui abaixo, tá? Clica no primeiro link que você vai ter acesso. E eu tenho certeza que todo o tempo que você investir até o dia do concurso vai fazer toda a diferença. Então, invista em um curso de qualidade, num material de qualidade que vai te levar à aprovação. Não tenha dó de investir nesse processo. Eu sou servidora pública e o concurso público mudou a minha vida. Eu tenho certeza que também vai mudar a sua vida. Então, clica aqui, eu te espero lá dentro.